Fala, rapaziada. Kleber Xavier, auxiliar do Tite, que estava no Flamengo, ele revela o motivo do fracasso deles como comissão técnica no Flamengo, porque o Flamengo não jogou com ele o que poderia e faz uma comparação com o atual Flamengo de Felipe Luiz. Se liga aí. Isso a gente é chato. Por que não rolou no Flamengo, cara? Sei que o Barba já deve ter perguntado, já deve ter cornetado, mas não é possível, com tanta gente capaz como o Tite, vocês, César Sampaio, com tanto time, com tanto investimento, com tanto elenco, como é que o Flamengo não jogou o que pode e tá jogando agora com o Felipe Luiz? Eu sou chato. A pergunta é chata, mas eu sei que você pode tirar de letra. Um abraço. Isso é uma... Eu vou até acrescentar um pouco, né? Porque é uma coisa que... Eu sei que não é verdade, mas muita gente fala assim que tinha jogadores que estavam com má vontade com vocês. Eu sei que não é verdade, mas é como eu te falei, esclarecer as fake news e as outras questões. Mas que a prova disso é que quando vocês saem e o Felipe Luiz assume no primeiro jogo, o time já tá um time diferente, um pouco, sei lá, nem teve trabalho, enfim. Mas, enfim, pode responder aí, Marco. Não, eu dei uma explicação antes aqui, sim, né? Dentro dessa explicação ele pode tirar alguma resposta, que é a minha resposta, né? Falar do nosso trabalho em si, claro, das etapas da chegada no final de 23, do trabalho de 24, porque os motivos que aconteceram isso. É diferente, não é a mesma coisa, assim, não é... Desculpa. Não é o mesmo, não é o mesmo time, né? A gente veio e fez processo de uma escolha de um lateral direito, de 2 laterais direitos, onde tinham 3, a saída do Matheus para a permanência do Wesley e do Varela. Aliás, mérito de vocês, porque muita gente falava de lateral direito e vocês, não, a gente quer seguir com o Wesley. Futebol é mesmo assim, porque o Wesley foi uma descoberta do Sampaoli, depois teve um desenvolvimento com a gente e um complemento, desenvolvimento com o Felipe, e que nesse último jogo não fez um bom jogo, a torcida já começa a encher o saco. Então, quando o Felipe vem e já busca e tem esse tempo de trabalho e consegue montar com algumas das suas ideias diferentes, um pouco, né, de construção de equipe, de movimentos diferentes criado por ele, estudado por ele, trabalhado por ele, consegue dar uma respirada e fazer os resultados acontecer. Foram jogos decisivos, né, que ele teve da Copa do Brasil e conquistou, né? Jogos contra o Corinthians e contra o Atlético, e essa sequência aí de campeonato brasileiro agora que está recém-iniciando, mas principalmente no Campeonato Carioca. Então é um trabalho que está em crescimento, é um trabalho que está evoluindo, com novas decisões, com novos movimentos, né? E alguns até dentro daquilo que a gente também já fazia, né? Então vamos deixar o trabalho andar, vamos deixar o trabalho evoluir para que se complemente o trabalho também, né? Porque as coisas são muito analisadas em cima de processos muito rápidos, né? Sim. E de resultados que já aconteceram. Resultados que já aconteceram, entendeu? Então, falando da gente, não deu certo muito por causa disso. A gente teve problemas durante a Copa América de não poder contar com a maioria dos jogadores e perdeu alguns jogadores, né? E alguns jogadores tiveram que ter o excesso de jogos ali, e isso acarretou numa série de problemas, e bem na época que junta as 3 competições mais importantes e mais difíceis, a lesão do nosso trio de ataque, que era um trio efetivo, que vinha nos dando a condição de repetir, e também a demora da chegada de alguns jogadores que hoje estão conseguindo já entregar mais, né? A gente lembrando que o Michael, que chegou com uma possibilidade grande de substituição ao Cebolinha, que tinha saído, machuca logo quando ele chega, tem uma lesão, né? Entendeu? A questão da adaptação, o Alcaraz ainda não conseguiu se adaptar, tanto que saiu, não consegue buscar uma adaptação, né? Então, para mim é isso, né? Às vezes não dá liga, né? Não dá liga, e ela não deu liga muito em cima do jogo, os jogos efetivos de Peñarol, né? Aqui e lá foram os jogos que acabaram decretando a nossa saída. Aí também entra uma sinergia, né?
com a torcida já não querendo aceitar o treinador, ideias do treinador, não enxergando as coisas positivas, né? Jogos importantes, jogos bons que a gente fez são deixados de lado, isso é natural do torcedor, não, né? Isso é e a sinergia com um jogador que faz parte da ideia, né? do torcedor, que é um jogador que foi campeão nos melhores momentos e que chega e já conquista rapidamente um título, né? E méritos dele também por completar, e méritos dele o trabalho que ele está iniciando e que ele está fazendo. Deixar de falar do 6-1 no Vasco, né, cara? Como é que foi pra vocês aquela vitória assim monstruosa, uma atuação monstruosa do Flamengo? E eu lembro muito bem do meu sentimento nesse jogo, eu dentro da minha incapacidade, né, de segurar o torcedor, eu falo, caraca, agora o Tite entendeu o que é o Flamengo, a gente vai deslanchar. O que aconteceu naquele jogo para ser tão importante quanto o bastidor do jogo e que não deu, a gente depois não conseguiu seguir? É que assim, que eu vou dar exemplo, a gente fez grandes jogos e ganhou de grandes times, né? Se a gente pegar o ano passado, tinham 2 times que vinham jogando muito, que era o Cruzeiro e o Bahia. O Cruzeiro do Fernando Seabra, o Bahia do Rogério Ceni, que com o time titular não perdia 11 jogos e vinha bem. E não o jogo da Copa do Brasil, estou falando antes do brasileiro. Foram jogos que os 2 times jogaram muito, né? Equilibrado e a gente conseguiu sustentar e conseguiu vencer com muita dificuldade. Então tem esse tipo de jogo. Tem um jogo que a gente ganhou de 3-0 do Palmeiras, né? Que embora o Palmeiras tenha tido um jogador expulso, a gente jogou muito. E aí tu vai buscando uma série de jogos positivos que a gente fez, mas aquilo vai sendo esquecido. Os jogos com o Fluminense, entendeu? Quantos jogos a gente fez com o Fluminense, que eram jogos para ser 3-4 e a gente acabou não fazendo porque não fomos efetivos no gol, mas jogamos muito melhor, com a pressão dando resultado, a nossa pressão alta, não deixando o Fluminense sair, criando uma série de situações de gol. Aí, no jogo, por isso que eu tô falando disso, porque tinham adversários, certo? Que nos exigiram e que tinham, por exemplo, o Fluminense era o campeão da Libertadores, ainda numa fase, né, Palmeiras indiscutível. Sim. O jogo com o Vasco tinha trocado de treinador, o Vasco vinha numa inconstância. Zé da Boina lá. Vinha numa inconstância e naquele jogo o Vasco teve muita dificuldade com seus externos, né, de poder acompanhar as nossas descidas dos nossos laterais, nosso jogo pelo lado. E se eu não me engano, naquele jogo o Payet jogou pelo lado ainda, e o Payet jogando pelo lado tem uma dificuldade de retorno, e a gente soube explorar muito bem. E tanto que é um jogo que a gente sai perdendo. É verdade. Né? A gente sai perdendo o jogo. E aí tu começa a jogar e ter os jogadores nos seus dias mágicos, né? Falar que o Bruno Henrique tem dia mágico contra o Vasco é em todos os jogos. Né? Todo jogo do Bruno Henrique contra o Vasco. Todo clássico, né? Todo clássico é um dia mágico para ele. Então, teve de novo. Cebolinha fez um grande jogo. Arrasca. Né? Arrasca fez um grande jogo. Então, nos espaços deixados, e quando tu consegue virar o jogo e quebrar aquela motivação inicial do Vasco que faz 1-0 e tu te coloca na frente, aí o Vasco se expõe e aí acaba dando mais espaço. Então, os espaços que o Bahia não nos deu e nos machucou, os espaços que o Cruzeiro não nos deu e nos machucou, a gente conseguiu sustentar e ganhar. Né? O jogo de pressionar alto, de não deixar o Fluminense sair na sua característica maior, dominar esse jogo e criar oportunidades de poder ter feito muito mais sem deixar com que o Fluminense criasse no seu poder ofensivo que ele tinha e era forte, né? Sair daquela situação porque tinha Marcelo, porque tinha Arias, porque tinha Cano, não conseguir, era um tipo de jogo. Esse tipo de jogo se tornou um jogo mais fácil pelas circunstâncias. Tu pega um adversário que não vive o seu melhor momento, com um treinador novo, entendeu? Que faz 1-0 e a gente consegue rapidamente fazer o resultado de virada e ele se perde e continua nos dando espaço. Rapaziada, esse jogo aí do Vasco, o Flamengo foi, na passagem do Tite, um jogo atípico, né? Esse jogo foi muito bom, Flamengo 6-1. O jogo contra o Palmeiras foi muito bom também. Acredito que teve o jogo contra o Corinthians, né? Lá na data FIFA,
durante a Copa América, que foi bom também. Lohan jogando muito. Eu acredito que foi o jogo contra o Corinthians. Então, tirando o Carioca, o Campeonato Carioca, a gente vai conseguir, com muito esforço, contar uns 5 jogos bons do Tite. E o Tite chegou no Flamengo no final de 23, teve pré-temporada, ficou 24 até o finalzinho onde o Felipe Luiz assumiu. Então, cara, é muito pouco para um cara que tinha um elenco muito bom, teve pré-temporada, e a gente só assistiu o jogo do Flamengo. Qual era a jogada do Flamengo? Era chutão, cara, era ou correria pros pontas ou era chutão pra frente, pro Pedro decidir. Era só isso, não tinha jogada ensaiada, era um jogo feio, um futebol feio, ridículo. Cara, assim, ele explicou, mas também não quis se comprometer, né? Porque eu acho que falta um pouco de crítica também, de autocrítica, né? De reconhecer, cara, que foi muito ruim o trabalho. Não tinha nada de bom, de positivo no trabalho do Tite. Talvez a parte melhor do Tite foi ter encontrado o Léo Ortiz como volante. A gente descobriu que o Léo Ortiz consegue jogar muito bem como volante. Só isso. Foi muito pouco, cara. Foi muito pouco. Um futebol muito pobre, muito fraco. Como eu falei, a gente tem dificuldade para lembrar de 3, 4 jogos bons do Tite no Flamengo. Tirando o Campeonato Carioca, que eles ganharam com méritos, né? Com o pé nas costas, mas também não é parâmetro pra nada o Carioca, né? Mas comenta aí, galera, o que vocês acham aí do trabalho do Tite? Você acha que foi só realmente isso, esses motivos aí que o Kleber Xavier trouxe? Ou se tem mais alguma outra coisa? Comenta aí, deixa aí nos comentários. O link do BarbaCast vai estar aqui na descrição também. Eu sou o Einstein Rubro Negro. Valeu, valeu!